Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de Êxodo, capítulo 5 ao capítulo 7, né? E agora Moisés e Arão vão até o faraó. A palavra faraó significa casa grande, ou o morador da casa grande, né? Que no caso é o rei do Egito. Lembrando que o Egito era os Estados Unidos da época, né? Um país do qual o rio Nilo, quando transborda, ele molha as suas beiradas. Então o Egito ele era um império do qual produzia comida. Você vai ver que na Bíblia aí vários desceram para o Egito em busca de alimento, né? Porque no Oriente Médio a seca, o deserto, né, muito grande. O Egito, ele com o rio Nilo transformava as margens, né, e o delta do Nilo em um lugar fértil, né? E o faraó, ele vai conquistar também a Etiópia. Então vai ser senhor do Alto e do Baixo Nilo. Então é interessante você conhecer que é um império, era o império da época, ou seja, os Estados Unidos da época, onde havia também êxodo de pessoas, né? Como a gente vê hoje indo para os Estados Unidos, para o Egito. Então havia muitas pessoas que vinham da terra de Canaã para ali, para se estabelecer ali, e de outros lugares também. Então o faraó, ele oprimiu o povo hebreu, né? E há na arqueologia um povo chamado Ictus, que possivelmente era o povo originário de José, né? Eram chamados Ictus, né? Era um povo que os hebreus descendentes de José transformaram-se em um povo, em uma nação, né? Dentro do Egito e passaram a politicamente e também ter o domínio financeiro. Por isso que os faraós que surgiram tomaram o poder e escravizaram esse povo, né? Que seriam ictos, né? Isso é uma suposição arqueológica, né? Dessas pessoas chamadas ictos, que eram povos semitas, né? Não eram povos egípcios que reinaram no Egito durante um período, né? Possivelmente o período de José. E agora José e Arão, e agora Arão e Moisés vão até o faraó para falar para ele liberar o povo para fazer uma festa para Deus, né? E o faraó fala: eu não conheço esse Deus, não sei quem é esse Deus. Por que vocês estão atrapalhando o povo a trabalhar? Né? Falando, contando história, contando na cabeça do faraó, lorota, né? Por que vocês estão fazendo isso, né? Vocês estão atrapalhando o povo. E o faraó resolve punir, proibindo o povo de ter palha para fazer o tijolo. O tijolo era feito de barro, o barro que o Nilo, quando transborda, forma aquela terra ali abeirada na terra fértil, mas também em barro, porque tem água, né, por causa do rio. E eles massavam aqueles barros juntos com palha para montar os tijolos de construção, né? Você lembra aí no capítulo 1 que os hebreus construíram a casa para o faraó de Pitom em Ramsés. Então o faraó agora, ele corta a palha e manda o povo buscar a palha, que ele fornecia a palha do tijolo. E que cada um tivesse a sua palha e construísse o mesmo número de tijolos, né? E aí o povo se vê em aperto, né? E não consegue produzir, são chicoteados, são açoitados, por não conseguirem produzir aquilo que o faraó havia determinado, a cota, né? Sem a palha que o faraó dava. E então eles vão em cima de Moisés e Arão, né? Por que eles foram fazer isso? Ou seja, piorou a vida deles. E o povo queixa Moisés, fala: você nos transformou em pessoas odiosas aos olhos do faraó. E Moisés vai até o Senhor, vai consultar a Deus, né? É interessante que a gente tem que aprender com esses homens, né? Quando a luta está grande, quando a gente não está entendendo, a gente deve buscar o Senhor, né? E ele foi buscar o Senhor e o Senhor vai responder ele. Ele fala: desde que me apresentei ao faraó, o faraó só tem aumentou o fardo e tem maltratado mais esse povo. E o Senhor não deu livramento nenhum a eles. E disse o Senhor a Moisés, né? Agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Com mão forte ele está fazendo você servir.
pois com mão forte também ele vai liberar vocês. Você vai ver o que eu hei de fazer ao faraó. O que fazer ao faraó também é fazer ao deus egípcio, né? Porque ele representa uma divindade de carne, né? Se você não sabe, o faraó ele era o responsável pelo equilíbrio cósmico na cabeça do egípcio. Por exemplo, se o sol não nascesse, a culpa é do faraó. O faraó ele é o responsável por manter o equilíbrio da chuva, do sol, das coisas, né? Como um semideus, né? Um deus encarnado, ele tinha essa responsabilidade. E no verso 3 ele fala: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas pelo meu nome, El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Eu apresentei a eles como El Shaddai, mas pelo meu nome eu não fui conhecido por eles. O nome é Jesus, né? Porque se alguém apareceu, Deus apareceu para ele, ele não morreu, eu já expliquei, né? Leia Êxodo 33, 11 e Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 10 e 11 diz que Moisés falava com o Senhor face a face. E Êxodo 33, 20, ninguém pode ver a minha face e viver. Então ele apareceu, comeu com Abraão, julgou Sodoma, né? Lutou lá com Jacó, quebrou a perna dele, né? Feriu o nervo da coxa de Jacó, né? Então é interessante. Ele está falando para Moisés, apareceu para Moisés na sarça, fiz uma aliança com eles e prometi dar a terra de Canaã por possessão perpétua. Por isso diz aos filhos de Israel, Deus falando com Moisés: ouvi os seus gemidos debaixo das cargas do Egito, e eu vos livrarei. Olha só, vos resgatarei e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Vou fazer de vocês o meu povo, e eu serei o seu Deus, e vós sabereis que sou eu que vos tiro debaixo das cargas do Egito. É interessante que Deus estava formando para ele um povo, uma nação sacerdotal, do qual o propósito era levar a palavra para todos os povos. E agora era a primeira etapa, tirar da escravidão, livrar da escravidão. Mas não livrar da escravidão de qualquer jeito, livrar mostrando que ele é o verdadeiro Deus, que manda em todos os outros deuses, ou deuses furados, fajutos, né? E você vai ver que as pragas do Egito, cada praga é para ferir uma ou mais divindades egípcias. Tudo aquilo que o Egito cultua, ou os egípcios, vai ser ferido, né? Eles cultuam o rio vai ser ferido. Eles cultuam o sol vai ser ferido. Eles cultuam a terra vai ser ferida. Eles cultuam o gado vai ser ferido. Eles cultuam o faraó filho do faraó vai morrer. Ou seja, o que Deus está mostrando para aquele povo, o povo que ele quer fazer uma nação sacerdotal e santa, que ele é o único e verdadeiro Deus. Então, aquele povo escravizado, com a mente escravizada, acostumado a ver aqueles deuses fajutos mandando, né? Aquele monte de imagem, de escultura, de faraó, Deus agora ia mostrar para eles quem é Deus. E fazer daquele povico, né, que começou lá pequeno, leia Deuteronômio 7, 6 e 7, fazer uma grande nação sacerdotal para implantar a sua lei em todas as nações. Esse é o projeto. Ser o rei desse povo, esse povo como propriedade dele, e esse povo ser uma nação sacerdotal. Leia Êxodo 19, 5. Então ele fala para Moisés: você vai ver o que eu vou fazer, né? Como que eu vou livrar o meu povo com um braço forte, com grandes manifestações de julgamento. Julgamento nos deuses egípcios, não é só no faraó, é em todos os deuses do Egito. No verso 9 diz que Moisés falou ao povo, eles não deram a mínima, não ligaram a mínima, devido à aflição que eles estavam para produzir os tijolos. E hoje também você fala, Jesus vai voltar, e eles não dão a mínima, pela aflição de comer, de vestir, desse governo, desses desgovernos corruptos, bandidos, né? Desse mundo que jaz no maligno. Mas eu quero dizer, acalme seu coração, Jesus vai voltar.
E ele vai voltar também com grandes manifestações de julgamento. O Deus que julgou o Egito vai julgar agora não só o Egito, mas vai julgar a terra e vai julgar Satanás e os seus demônios que governam a terra. Ou seja, Deus vai derramar poder no império do anticristo e vai destruir esse império aos olhos de todos. Todos verão essa terra ruir debaixo do poder de Deus. 7 das 10 pragas que ele vai lançar no Êxodo se repetem em Apocalipse. Deus ferindo todo o império de Satanás, né? O império que por enquanto, né, ele está dentro das pessoas, o império do diabo, ao derredor do mundo. Leia Efésios, né? Efésios capítulo 6, verso 12, principados e potestades. Mas ele está sendo estabelecido na terra. O diabo agora não preocupa mais em ser oculto, né? Nem a maçonaria, nem o diabo, nem nada procura mais ser. Nada ocultista agora está sendo mais oculto. E ele está implantando o império dele na terra, transformando a verdade de Deus em mentira e transformando a mentira dele em verdade. E o problema é que isso está sendo feito dentro do poder de Deus, que é a igreja, não só no mundo, mas também dentro da igreja. Então aí diz que Deus, né, os filhos de Israel não deram a mínima, porque a opressão era muito grande, eles estavam trabalhando, Moisés falou, mas eles não ligaram nas palavras de Deus, porque Moisés já tinha falado e a coisa piorou para o lado deles. Pois vai haver no mundo, né, vai haver uma grande tribulação, né, e aqueles que forem de Deus, eles vão entender que é o final, né, que estamos chegando no fim. No momento de Deus também executar o juízo dele nessa terra, ou seja, no império do anticristo nessa terra. A Bíblia, ela é uma repetição. Moisés vai ser o libertador desse povo, mas o nosso libertador não é Moisés, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que prometeu que voltaria para nos tirar daqui. Leia João 14, 1 e 2, né? Fala para não se turbar o coração, crer em Deus, também crer nele, porque na casa do Pai há muitas moradas e ele vai voltar para nos buscar. Leia Mateus 24, versículo 29 a 32, leia o que estou te falando. Né? Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 16. E Deus fala com Moisés, vai lá e fala para o faraó, ele fala, nem os filhos de Israel estão me escutando, quanto mais o faraó vai me escutar. Mas Deus fala, vai lá e fala, e Deus deu mandamentos para os filhos de Israel e para o faraó. E agora ele vai falar a genealogia dos filhos de Levi, e vai falar até chegar em Arão e Moisés, né? Porque eles são levitas da tribo de Levi. Lembrando que a tribo de Levi, você vai ver lá na frente, é a tribo sacerdotal do Senhor. E são esses que vão falar a faraó, né? Moisés e Arão, para que deixe o povo sair do Egito, né? O povo sair do Egito. E aí Moisés fala para Deus, né? Deus fala para Moisés, né? E Moisés fala para Deus. É interessante como que Deus tratava Moisés, né? Um homem privilegiado. E Moisés tentando esquivar da responsabilidade de novo, né? Deus fala para ele, vai lá e fala a Faraó, rei do Egito. Ele fala, o senhor sabe que eu não sei falar bem. Olha só. Interessante como que ele quer esquivar. E por que Moisés tinha acesso? Lembrando que ele foi criado, né, como um deusinho no Egito, né? Ele tinha acesso ao faraó. Ele era conhecido e ele tinha acesso, né? O seu nome possivelmente estaria em algum lugar, né? Como filho da deusa do Nilo, né? E ele tinha acesso ao faraó e falando para o faraó deixar o povo ir. E assim encerramos o estudo de hoje, né? Então, a primeira coisa, creia que Deus vai voltar e vai nos tirar, porque a promessa da nossa Canaã celestial foi prometida. Jesus nos prometeu. Jesus disse isso. Então, o nosso reino não é daqui. Aqui é o Egito para nós. E aqui, infelizmente, né? Faraó é Satanás.
os seus demônios oprimindo, e agora oprimindo também o povo de Deus, escravizando de novo a igreja, né? A igreja voltando para a bebida, para a vaidade, para as coisas desse mundo, né? É área VIP dentro da igreja, é um besterol, só besteira, não prega mais arrependimento, não prega mais abandono de pecado, não prega mais volta de Jesus, não prega mais Apocalipse. A igreja se transformou num clube social, cheio dos crentes, tendo o ego massageado, né? E palavras doces e palavras macias, sendo que a Bíblia diz que estamos em uma guerra travada no mundo espiritual. E essa guerra, né, leia Efésios 6:12 em diante, ela é travada pela salvação da sua família, dos seus queridos, dos seus vizinhos. A Bíblia diz que a arma da nossa milícia não é carnal, é poderosa em Deus. Então ore mais, leia a Bíblia, né, faça culto doméstico, seja santo, porque como aquele povo, né, a aflição não estava deixando eles perceberem que o Senhor estava próximo e que ia tirar eles do Egito. Hoje também a igreja não percebe, né? E não é pela aflição, é pela falta de aflição, que Jesus brevemente voltará. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma quarta-feira abençoada e te livre de todo mal em nome de Jesus. Um grande abraço.